Na história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito boa chamada A Senhora Solitária. Era um dia quente de verão em junho. O sol queimava suas pernas. Ávaro caminhava lentamente pela estrada da aldeia. Nesse momento, o suor escorria da cabeça aos pés, molhando sua camisa fina. Seus músculos eram claramente visíveis. Ele ficou parado do lado de fora do portão por um longo tempo, chamando, mas ninguém o ouviu. Olá, Ávaro, cansado demais. Sentou-se no portão e continuou andando. Só quando ouviu um som metálico no final do beco é que recuperou a compostura. Com os olhos meio fechados e meio abertos, antes que pudesse distinguir quem era, uma voz de mulher de meia idade disse: Você é o tio Lin da aldeia de Tan? Sim, sou eu. Quem é você? Sou a Mei, a pessoa que te chamou aí. Olá, se houver alguma grosseria, espero que me perdoe. O que há de tão rude nisso? Você está aqui há muito tempo? Entre. Está muito calor. Estou aqui desde o início da tarde e liguei várias vezes. Mas não tinha ninguém em casa. Achei que todo mundo tinha saído. Então fiquei aqui esperando você. Ávaro caminhava lentamente atrás de Camila. Sua primeira impressão foi de que se tratava de uma mulher perspicaz, com um rosto um tanto desconfiado e poderoso. Mas sua fala era extremamente calma. Levou quase um minuto para caminhar do portão até a casa. Ele observou e olhou ao redor. Tudo estava silencioso. A casa ficava no fundo do jardim, com quase um acre de extensão, plantada inteiramente com arecas e fileiras retas de bananeiras. Só de olhar, ele sabia que aquela era a casa de alguém de alto status e nobreza. Ao chegar, não se atreveu a entrar em casa. Apenas ficou do lado de fora, no quintal. Por favor, entre aqui e tome uma bebida comigo enquanto eu falo de trabalho. Sua casa está tão limpa. Não ouso. Minhas roupas estão sujas e imundas. Senhora, entre. Tio, eu não sou nenhuma superiora ou oficial. Camila serviu uma xícara de chá fresco para Ávaro. Depois trouxe um prato grande de frutas e ofereceu-lhe: Por favor, tome um pouco de água. Acabei de voltar do trabalho. Na minha aldeia, os jardineiros estão todos ocupados. Ouvi dizer que havia um tio que também havia convertido terras secas. Então me lembrei do meu sobrinho me contando. No começo, pensei que você fosse velho. Mas você ainda é tão jovem. Sim, para ser sincero, algumas pessoas vieram pedir trabalho, mas vi que sua empresa pagava mais. Então tomei a iniciativa de ir até sua casa para conhecê-lo. Tenho quase 50 anos. Não sou mais jovem. Você deve ser bem mais novo do que eu. Certo? Já estou com 40 e poucos anos. Tio, sou muito mais novo que você. Pode me chamar de irmão. Ou me chamar de tia. Se me chamar de avó. Me sinto tão velho. Ah, desculpe. Fui descuidada. Já estou acostumada. O estilo de vida feudal está arraigado no meu subconsciente. Mas pergunto, onde estão seus parentes? Marido e filhos? A casa parece tão silenciosa. Dona Camila sorriu confiante e respondeu com firmeza: Estou completamente sozinha. Sou solteira. Meus pais se foram. Antigamente, os campos e jardins da minha família eram muito maiores do que isso. Mas durante a reforma, foram redistribuídos aos moradores. Então agora só resta isso. Isso já é muito caro. Senhora, seu irmão deve ter sido proprietário de terras nesta região no passado. Não é? E a senhora é tão linda. Por que não se casa e tem um filho para cuidar na velhice? É um desperdício ficar sozinha assim. A voz de Camila baixou. Talvez aquela frase tivesse tocado seu coração. Seu rosto estava tomado pela tristeza. Não é nada ruim, sabe? Já fui casada antes. E estamos juntos há quase 5 anos. Mas não temos filhos. Então o deixei ir. Estou confortável sozinha. Ávaro viu através do coração de Camila. Sentiu sua solidão e sua determinação férrea. Droga, eu fiz algo errado. Por favor, me perdoe. Tia, relaxa. Não tem problema. Eu estou bem. Hoje em dia, ainda existem pessoas como você? Olhando para você assim, você não consegue encontrar um marido e vai ter que pagar o preço.
Depende de você querer ou não. Pelo jeito como Camila falava, era evidente que ela tinha um grande carinho por Álvaro. Ela era uma pessoa forte e direta. Por isso era muito franca e boa pessoa. Mas falava com tanta ousadia que muitos homens naquela aldeia a respeitavam. Se não a temiam. Agora vou lhe contar o trabalho específico. Apenas reforme todo este jardim para mim e faça-o à medida que for avançando. Já faz vários anos que não o reformo. Então faça com cuidado. Se estiver cansada, pode descansar. Eu lhe pagarei integralmente. Se sair bem, eu até a recompensarei. Servirei refeições. Se quiser dormir aqui esta noite, minha casa tem um lugar decente para dormir. Se for tímida, pode ir para casa. Obrigada. Primeiro eu cuido do trabalho e depois decido como dormiremos aqui. Dona Camila o conduziu alegremente pelo jardim e lhe mostrou os lugares para fazer primeiro. Embora fosse uma pessoa forte e temperamental, era atenciosa e atenciosa. Em particular, tinha uma beleza brilhante e autoritária e parecia muito atraente. Embora tivesse 40 anos, nunca havia dado à luz. Então parecia muito jovem. Sua pele era lisa como a de uma garota de 18 anos. O casamento de 6 anos atrás a deixou muito deprimida. Embora não soubesse o motivo pelo qual não podia ter filhos. Não soubesse se era culpa dela ou do marido. Ela ainda estava feliz por se livrar do ex-marido e decidiu permanecer solteira, não querendo se casar novamente. Quanto a Álvaro, ele tinha esposa e 3 filhos. 2 deles iam trabalhar na floresta. E o outro filho, que ficava em casa, ajudava os pais nos trabalhos da fazenda. Álvaro era um fazendeiro simples e honesto. E as pessoas o amavam onde quer que trabalhasse. Como sua família era pobre e ele tinha uma família grande, ele podia fazer qualquer coisa. Além da agricultura, ele podia fazer qualquer coisa que alguém o contratasse para fazer: arar, cuidar do jardim, plantar, desde que tivesse dinheiro para sustentar a família. Embora tivesse mais de 50 anos, era extremamente saudável, com um corpo grande, e sua pele escura o tornava ainda mais sólido. Como ele havia sido um trabalhador desde a infância, seu corpo era bem desenvolvido e seus músculos eram ondulados. Qualquer mulher que o visse ficava fascinada. Muitas vezes, quando ele ia trabalhar ao ar livre, ele era flertado por viúvas. Muitas mulheres até lhe ofereciam dinheiro para ir morar com elas. Mas ele não ouvia. Sua mente estava sempre pensando apenas em sua esposa e filhos. Após o primeiro contato com Álvaro, a senhora Camila teve uma impressão muito profunda. Ela gostou da sua honestidade. Gostou do seu sorriso encantador. Gostou da sua figura simples, mas masculina e forte. Se Álvaro fosse viúvo, então a senhora Camila poderia já tê-lo como alvo. Cedo na manhã seguinte, Álvaro chegou cedo, carregando sua pá familiar. Ele começou seu trabalho e, num piscar de olhos, havia cortado um canto do jardim tão grande quanto o quintal da casa da senhora Camila. De dentro da casa, a senhora Camila observava cada golpe da pá. Ela até notou as gotas de suor escorrendo pelos ombros fortes do homem. Fosse amor à primeira vista ou por algum outro motivo, ela não parava de olhar para Álvaro, seu rosto demonstrando uma excitação incomum. Ela lhe trouxe um copo grande de água e um grande prato de frutas para matar sua sede. Saí e depois voltei, e fiquei lá conversando com ele novamente. Álvaro também sentiu a simpatia dessa mulher. Tendo trabalhado por tantos anos, ele nunca tinha conhecido um chefe que se importasse com seus empregados assim. Pessoas ricas e respeitadas sempre agiam como superiores. Às vezes até desdenhavam de empregados como ele. Mas Camila era completamente diferente. Ela se sentava e confidenciava a ele sobre isso e aquilo. O almoço era servido com atenção. E embora Álvaro fosse reservado e não ousasse sentar e comer com seu chefe, Camila o obrigava a comer com ela. Tudo se tornou extremamente agradável. A maneira como Camila o tratava também era muito diferente. Com os empregados anteriores, ela às vezes levantava a voz. Mas não com Álvaro. Ela não apenas falava suavemente.
mas também confidenciava a ele sobre sua vida e família, como ela havia se sentido sozinha todos esses anos. Ela não sabia se havia se apaixonado por ele ou não, mas ele era tão diferente. Durante todos esses anos, ela sempre pensara que nenhum homem faria seu coração bater mais forte, que nada lhe traria a alegria, compreensão ou simpatia. Todos os homens que a cortejaram, tudo por causa daquela enorme fortuna. Mas com Ávaro era diferente. Ele não usava palavras vulgares. Sabendo que ela estava sozinha, dedicava-se apenas ao seu trabalho, sem o menor interesse ou intromissão em sua vida privada. Mesmo sabendo que ele era um homem casado e mais velho, ela não entendia por que tinha tal vibração. Ela mesma não entendia de onde vinha aquele fluxo de emoção. À noite, ela pensava mais naquele homem. Lá fora, havia muitos jovens, muitos homens ricos que a procuravam, mas ela nunca prestara atenção neles. No entanto, um velho fazendeiro havia atraído tanta atenção. Num momento de inconsciência, ela quis ser mãe, quis ter um filho. As palavras de incentivo de Ávaro a fizeram pensar ainda mais. Ela não queria mais ficar sozinha assim, mas também não queria se envolver novamente. Ela só queria um filho. Alguém que fosse como Ávaro, como o homem por quem se apaixonara à primeira vista. Então, ela começou a ter pensamentos ousados. Mesmo sabendo que não tinha ideia se conseguiria ter filhos, ela ainda queria tentar. Então, 3 dias se passaram, e o jardim estava mais da metade arrumado. Ávaro ainda estava entusiasmado e diligente, e Camila ainda estava atenta às refeições. Quando tinha tempo livre, saía para conversar com ele por diversão. Era estranho, mas hoje ela estava excepcionalmente alegre. E suas roupas também estavam um pouco diferentes. Não as habituais calças compridas e blusa longa, mas um conjunto de roupas que caía logo acima dos joelhos. A blusa era profundamente decotada, quase 1/3 do seu corpo exposto. Era impossível encontrar alguém com uma pele tão lisa, fresca e bonita. Aquela beleza surpreendeu Ávaro bastante. Sinceramente, naquela área de cachorros comem pedras, galinhas comem cascalho, ele nunca tinha visto ninguém tão bonito. Camila era linda por dentro e por fora, literal e figurativamente. Ávaro a encarou com um olhar ao mesmo tempo assustado e tímido. Naquela sociedade, vestir-se de forma tão reveladora seria julgado. Ajoelhar-se era considerado flerte, falta de moralidade e cultura. Mas, na posição de Camila, quem ousaria julgar? Ao ver Camila se abaixar para arrancar o mato, revelando seus pertences preciosos, o rosto de Ávaro ficou vermelho, mesmo sendo um homem sério que nunca brincava ao ar livre. Mas, ao ver uma mulher tão linda, como ele não se comoveu? Mesmo tentando evitá-la, tudo batia em seus olhos, impossibilitando sua concentração na jardinagem. Camila tentou de todas as maneiras impressionar Ávaro, subindo, descendo, abaixando-se e sentando-se. Suas calças já eram curtas, mas toda vez que se sentava, tinha que puxá-las até a virilha, revelando suas belas pernas, fazendo Ávaro admirá-la apenas por dentro. Senhor Lin, entre aqui e descanse. Depois do trabalho, coma um melão para refrescar o estômago e recuperar as forças. Sim, deixa aí, eu já vou. Você é tão forte, é velho, mas ainda parece um jovem. Sua esposa e filhos são muito gratos. Não são? Ávaro cravou a pá no chão e caminhou em direção a Camila, que estava sentada na folha de bananeira. Suas calças ainda estavam puxadas para cima, fazendo Ávaro corar. Assim que ele se sentou, Camila levantou a mão e enxugou o suor do rosto dele. Essa ação fez Ávaro congelar por alguns segundos, seu corpo todo encolhido como uma galinha encolhida. Ele não podia acreditar no que via. Não esperava que Camila fizesse uma ação tão ousada. Nossa, estou toda suada. Quer que eu vá buscar uma toalha nova? Não, não, senhorita, eu não preciso. Quem a incomodaria assim? É normal suar assim e trabalhar duro. Por favor, compre uma bebida para você. Sua voz estava arrastada, incapaz de formar palavras. Dona Camila o olhava com paixão.
deixando-o desconfortável. Sua esposa deve ser linda. Né? Você está tão charmosa. Ávaro sorriu para aliviar o constrangimento, respondendo, mas sem ousar olhar diretamente para ela. De vez em quando, ela levantava a gola. O que há de tão bonito nisso? Minha esposa é agricultora. Trabalhamos duro o ano todo. A família é pobre. Trabalhamos duro. Não temos nem o que comer. Então de onde podemos tirar beleza e beleza? Ah, como eu queria encontrar um homem como você. Olhando para você, sinto tanta compaixão. Não sei se nos conhecíamos em nossas vidas anteriores, mas agora me sinto tão familiar e próxima. Ei, você e eu somos de classes diferentes. Você deveria desejar homens talentosos. Não um incompetente como eu? Você só está me provocando. Estou perguntando uma coisa: se você não tivesse laços familiares, o que pensaria de mim? Gostaria de ser minha amante? A pergunta deixou Ávaro envergonhado e corado. Mas ele ainda tentou responder para agradá-la. Sim, você é linda assim. Qual homem não gostaria de você? Se fosse eu definitivamente escolheria você. A atmosfera ao redor deles parecia um pouco pesada. Nunca antes Ávaro havia se sentado e conversado com uma mulher bonita e proprietária de terras. Nem sobre tal assunto. Além disso, ela estava vestida com tanta ousadia que ele se sentiu muito envergonhado. Camila era mais ousada, mais proativa, puxando os ombros de Ávaro em sua direção de forma carinhosa. Então, quando você olha para mim, o que você pensa? A pergunta o atingiu como um raio do nada. Ele hesitou por alguns segundos, incapaz de acreditar que Camila o faria naquele tom. Ontem mesmo, ela era uma mulher que sabia como conter as palavras. E agora estava completamente mudada. Eu ainda não entendi o que você quer dizer. Atraente? Que tipo de atraente? É bonito ou algo assim? Olhando para mim assim, eu atraio os homens? Olhando para mim, você gosta? Você me faz uma pergunta tão difícil. Camila olhou diretamente nos olhos dele, aparentemente incapaz de controlar suas ações. Então responda à vontade. Eu não vou te comer. Então por que você está com tanto medo? Droga! Que homem covarde! Ávaro riu baixinho. Depois se virou para a direita, sem ousar olhar diretamente para Camila. Você é muito linda. Todo mundo sabe disso. Não só eu. É porque você é tão linda que é difícil escolher um marido. Camila ficou satisfeita com a resposta. Ela só queria testar se aquele homem se sentia comovido por uma mulher bonita ou não. Ela olhou diretamente para ele e disse casualmente: não seria melhor se você não tivesse uma família? Ávaro não reagiu, apenas refletiu sobre a afirmação. Com uma mulher tão perfeita almejando um homem pobre como ele, será que ele tinha algo de atraente? Mas era preciso admitir que Ávaro tinha um charme muito atraente. Não era à toa que tantas mulheres o cortejavam. Apenas um sorriso. Suas ações eram suficientes para fazer as mulheres se apaixonarem. Os dois ficaram em silêncio por um longo tempo. Ávaro continuou mexendo na xícara de bambu em sua mão. Camila não parava de olhar para o seu corpo forte. Inconscientemente, ela colocou a mão em suas costas. Se eu dissesse que estou apaixonada por você, o que você pensaria? Ah, senhorita, não faça isso. Sou um homem casado e um velho fazendeiro. Isso é impossível. Pode me provocar o quanto quiser, mas não me provoque por causa disso. Sou apenas um pobre camponês, trabalhando como empregada doméstica na sua casa. Espero que entenda. Não se preocupe, estou apenas dando um exemplo. Não, isso é impossível. Você é uma pessoa culta. Meu querido, como eu poderia ousar? Camila esfregou suas costas musculosas de cima a baixo, fazendo-o não aguentar mais. Naquele momento, ele entendeu que ela realmente o amava. Se não, como ela poderia ter agido de forma tão rude com ele? Mas ele era homem, então não podia reagir de forma exagerada. Ele se levantou habilmente e caminhou para a frente. Certo, chega de descanso. Você entra. Eu tenho que continuar trabalhando. Senão vai escurecer.
Dona Camila ainda o olhava apaixonadamente e disse: Que tal eu matar a galinha hoje à noite e você ficar para jantar comigo? Tem uma coisa que eu quero conversar com você. Aliás, temos uma jarra de vinho bom, mas não temos ninguém para beber. Por favor, fique comigo para nos divertirmos. Bem, acho que não, senhorita. Ei, se você não ficar, eu não pago. Só estou dizendo isso uma vez. Ávaro ficou sem palavras ao ouvir isso, incapaz de dizer mais nada. Tinha medo de ofendê-la e, depois, não receber o dinheiro, e então estaria morto. Não teve escolha a não ser aceitar a oferta com desconfiança. O toque em suas costas o deixou constrangido a tarde toda. Perguntas não paravam de surgir em sua cabeça, impedindo-o de responder. Por que ela agia assim? Ela o amava de verdade? Por que agia assim sabendo que ele era casado? Ou seria porque estava sozinha há tanto tempo que havia desenvolvido ilusões? Que precisava de um homem. Tudo isso o confundia, mas, no fundo de sua alma, ele também se sentia excitado. Por dentro, sentia-se mais jovem por causa daquele toque. Afinal, ele era um homem. Ser tocado por uma mulher bonita o fazia feliz. Mas agora, ela trabalhava para outra pessoa. Ele ouvia com frequência histórias de casos secretos entre trabalhadores contratados e suas senhorias, o que o deixava ainda mais confuso. Se é só brincadeira, tudo bem, mas se é real, ótimo. Confuso com isso, seu rosto estava tão distraído quanto o de um pato macho. À tarde, depois de terminar o trabalho, ele caminhou até o rio atrás para se banhar. Entrou com as calças encharcadas. Camila estava lá, colocando uma bandeja de comida, vinho e carne na mesa. Vamos, entre. Fiz uma refeição para você hoje para que tenha forças para continuar trabalhando amanhã. Mas olha, minhas roupas estão todas molhadas. Que bom! Sente-se, por favor, não precisa ser educado. Embora não fosse muito natural, Ávaro ainda comia com vontade. Em casa, com que frequência comemos vinho e carne assim? Não temos nem arroz suficiente para comer. Quanto mais vinho e carne assim? No ano inteiro. Talvez só comêssemos uma refeição de carne gordurosa uma vez. Camila o observava comer atentamente, sorrindo como se estivesse muito feliz. Fazia muito tempo que um homem não se sentava e comia assim com ela em sua casa. De repente, ela se sentiu tocada por isso. Então, serviu-se de taças de vinho sem parar. Quando viu que Ávaro parecia um pouco embriagado, ela falou: O que você pensaria se eu sugerisse ter um filho agora? Ávaro assentiu enquanto mastigava, demonstrando sua aprovação. Ok, eu te encorajaria da mesma forma. Você ainda é jovem, então tenha 1 ou 2 filhos. Porque quando estiver velha, não poderá tê-los, mesmo que queira. Mas não sei se ainda tenho essa habilidade. Eu costumava pensar que ficaria solteira até a velhice. Mas desde que te conheci, mudei de ideia. Se você pudesse me ajudar. Ávaro ficou atordoado, com o rosto tomado pelo pânico. Ele estava beliscando a comida. Mas então parou. O quê? O que você disse? O que você quer dizer? Camila ainda parecia determinada, nem um pouco envergonhada. Quero te pedir que me ajude a ter um bebê. Sei que você não vai concordar. Mas desde que te conheci, me sinto segura e forte em você. O que me deixa muito animada. Como assim? Por que você faria isso? Eu já tenho uma família. Tem tantos homens por aí. E você me pergunta, tá de brincadeira? Não estou brincando. É verdade. Na verdade, não sei se ainda posso ter filhos. Só quero que você me ajude a verificar. Não quero me casar. Não quero mais ficar presa a um marido e filhos. Você sabe que tenho tantas opções para escolher. Mas, de alguma forma, olhando para você, eu quero fazer isso. Ávaro ainda estava em choque. Com os olhos revirados, os lábios trêmulos, ele achou que estava sonhando. Não tinha como uma coisa tão louca acontecer na vida real. Mas, olhando para a expressão séria de Camila, ele acreditou que ela estava dizendo a verdade. Só que o pedido estava além da sua imaginação e capacidade de resposta. Isso não vai dar certo.
Senhorita, a senhora deveria se casar e ter filhos. Porque mais tarde, seus filhos terão um pai. Mesmo que queira ter um filho, deveria escolher um homem decente e saudável. Não um velho como eu. Isso é impossível. Senhorita, se a senhora me ajudar, farei o que for preciso. Manterei isso em segredo. Só a senhora e eu saberemos. Viverei com isso e morrerei com isso. Não deixarei que uma terceira pessoa saiba disso. Eu cuidarei de tudo. Ainda não sei se tenho essa capacidade. Mas, senhorita, por favor, me ajude. Por favor, aceite. Não, por favor, reconsidere. Eu tenho esposa, filhos e família. Por favor, seja gentil comigo. Se isso vazar, vai ser um escândalo. Como posso continuar vivendo nesta vila? Ávaro se levantou, foi direto para o canto da varanda pegar sua bolsa e estava prestes a sair. Camila saiu correndo, puxou-o de volta, empurrou-o para dentro do quarto e o abraçou com força. Por favor, me ajude. Eu imploro. Você consegue me ver assim e não sentir nada? Ou você me acha feio? Ávaro tentou empurrar Camila, mas nenhuma mão se comparava à força de uma mulher que não tinha marido. Que não tinha homem há muito tempo. Ele não resistiu. Ela o abraçou com força. Além disso, a mão dela não conseguia ficar parada. Naquele momento, ele não conseguia conter o desejo. Agora tremia violentamente, mesmo em sonhos. Não conseguia imaginar que uma mulher bonita como ela o atacasse ativamente daquele jeito. O cheiro perfumado do sabonete líquido em seus cabelos o deixava muito mais fraco. Sua esposa em casa não tinha essas coisas. Não tinha sabonete líquido perfumado. Não tinha shampoo de toranja como aquele. Tudo o fazia sentir-se perdido em um transe. O instinto latente emergiu rapidamente, fazendo com que sua razão começasse a diminuir. Sua mente começou a pensar em coisas ruins. Ele pensou consigo mesmo: ela é incapaz de ter filhos. Se eu apenas tentar, o que vou perder? Não há oportunidade melhor do que esta. Quanto mais pensava, mais fraco se sentia. A senhora Hill o estava tornando incapaz de suportar mais. Senhorita, acalme-se. Eu vim aqui só para comprar comida e roupas. Nunca pensei nisso. Por favor, me ajude. O que precisar, eu lhe darei. Sabe, quando vi aquele jardineiro, não aguentei. Fiquei tão distraída que senti como se estivesse com febre. Não consegui nem me controlar. Por favor, me ajude. Então, por favor, me solte. Camila o soltou, mas ainda o segurava com força com as duas mãos. Seus olhos o fitavam com doçura. Sua respiração um tanto ofegante. Pode me deixar pensar? Eu lhe responderei amanhã. As coisas não podem ser tão repentinas. Para dizer a verdade, eu também sou homem. Gosto de coisas assim, mas preciso pensar nas consequências. Ao ouvi-lo dizer isso, Camila entendeu um pouco. Ela gentilmente abriu os braços para soltá-lo. Durante toda a noite, ela não conseguiu dormir. Imagens dele não paravam de aparecer em sua mente. Em todos esses anos, ela nunca tinha se sentido assim. Mesmo quando via um homem nu à sua frente, ela nem se importava. No entanto, um velho fazendeiro a fazia se sentir desconfortável assim. Ela não sabia se era o momento certo para seu corpo despertar ou se ela estava no auge da vida. Ávaro não conseguia dormir quando chegou em casa. Pensou muito nisso. A imagem dela não parava de aparecer em sua mente. Virou-se para olhar para a esposa e suspirou aliviado. Amava a esposa e os filhos, mas não conseguia evitar a sedução por uma mulher tão linda. Mas e se tivessem filhos? E se não tivessem, o que ele ganharia e o que perderia? Tudo continuava girando em sua cabeça escura, sem conseguir escapar. O que mais o incomodava era o abraço daquela tarde. O abraço inesperadamente secreto. Se não fosse aquela intimidade, ele poderia ter feito uma escolha diferente. No dia seguinte, ele continuou seu caminho para o trabalho. Dona Camila continuava atenta, alegre e atenciosa, servindo-lhe refeições como se nada tivesse acontecido. Ela ainda o incentivava a amolecer o coração. Naquela noite, Dona Camila preparou o jantar novamente, convidando-o a ficar.
Ele comeu e bebeu à vontade, com vinho delicioso e belas mulheres. Dona Camila continuava trazendo à tona os eventos da noite anterior, na esperança de clarear sua mente e ajudá-la a ter um filho. Parecia que a mente de Ávaro seria mais difícil de controlar hoje. Naquela noite, Dona Camila se vestia deliberadamente de forma sedutora, com uma roupa muito bonita, mas por baixo não usava armadura. Ela continuava tentando impossibilitar sua concentração. Depois do jantar, o álcool o deixou mais forte. Ele não pediu para ir para casa de repente, mas sentou-se para tomar mais algumas xícaras de chá. A senhora Camila estava sentada ao lado dele na cadeira. Sua mão não estava mais parada. Se não fosse pelo álcool, Ávaro teria acordado e corrido para casa, para sua velha esposa. Mas hoje, de alguma forma, ele ficou parado para sentir. Em apenas alguns minutos, seus olhos estavam completamente diferentes. Ele não estava mais sóbrio, mas havia se apaixonado pelas ações da senhora Camila. Por que você não entra e descansa comigo? É tarde, está nevoeiro lá fora. Entre, deite-se um pouco para recuperar as forças e depois vá para casa. Ávaro não disse nada, simplesmente assim, seguindo-a para o quarto. Depois de entrar, ela fechou a porta com força, empurrando-o para o canto da cama. Ele ficou parado como uma estátua de madeira, vendo o espaço ficando pesado. Ela conversou animadamente para aliviar a tensão. Por que você está aí parado desse jeito? Você não sente nada quando me olha? Como uma estátua de madeira. Tem muita gente por aí sonhando comigo, mas nenhum deles vai estar lá. Se eu não me apaixonar, vai demorar muito para chegar a sua vez. Você pode fazer isso sozinho e me fazer feliz. Mas você é tão ousado que me dá medo. Você vai mesmo fazer isso? E se você engravidar? O que eu faço? Se engravidar, eu cuido disso. Você não precisa cuidar. Então não se preocupe. Não vou te responsabilizar. Então você não precisa pensar no que sua esposa e seus filhos vão fazer. Esta criança é minha, só minha, não sua. Então não se preocupe. Eu sou definitivamente capaz disso. Vamos tentar, tio. Mas eu estou com medo. Se minha esposa descobrir, eu morro. Você é um homem tão fraco assim? Bem, se você pegá-la, significa que chegou a hora. Assim que terminou de falar, tomou a iniciativa de atacá-lo. O toque o deixou incapaz de se controlar. Naquele momento, ele só conseguia semicerrar os olhos e senti-lo. Então, naquele quarto, as cenas de amor primaveril também aconteceram entre um velho fazendeiro e uma charmosa senhoria. Ávaro ficou deslumbrado com sua beleza estonteante. Nunca vira ninguém tão bonito em sua vida e nunca ousara pensar que um dia iria trabalhar e dormir com a senhoria. Também tinha medo de que ela engravidasse. Medo de que a criança não tivesse uma família completa. Medo de trair a esposa e os filhos. Mas agora, seu desejo estava sendo controlado. Ele não conseguia mais parar. Após um momento de constrangimento, ele começou a entrar no ritmo da batalha. Parecia ser uma pessoa forte e ávida. Camila ficou fascinada por suas ações decisivas. As ações aconteciam uma após a outra, com muita ferocidade. Cada batalha era uma batalha. Cada golpe era um golpe. E ela gritava enquanto avançava. Para ela, aquela noite era provavelmente a mais feliz de sua vida. Essa sensação a deixava em êxtase. Inebriada, não apenas aliviando-a psicologicamente, mas também lhe dando mais esperança. Ela desejava, quem sabe, que aquele homem pudesse fazer um milagre. Mesmo sabendo que Ávaro era casado, ela ainda se apressava egoisticamente. Ainda queria tentar. Ainda queria reviver os momentos sublimes e românticos de sua juventude. A beleza suave e extasiante de Camila o fazia tremer. Nunca estivera tão feliz. Ela estava em perfeita harmonia naquela batalha, tornando o amor ainda mais prazeroso. Aquele quarto tornara ambos sublimes. Eles continuavam se agarrando, sem saber mais o que estava acontecendo. Você é tão bom. Quem me dera ser sua esposa. Quem me dera que tivéssemos nos conhecido antes. Ela estava em transe, pronta para lhe dar elogios para que ele tivesse mais forças para servi-la.
Ávaro não pôde dizer mais nada. Jogou-se de cabeça e se entregou. Achava que aquilo era moleza. Que só ousaria tentar uma vez e, quando terminasse no dia seguinte, nunca mais voltaria àquela casa. Mas talvez, para ela, fosse diferente. Naquela noite, ela estava feliz demais, satisfeita demais. Então como poderia deixá-lo ir? Depois de terminarem de fazer amor, Ávaro o soltou, deitando-se. Camila sorriu, abraçando-o com força. Você me faz tão feliz. Nós realmente temos um relacionamento predestinado. Você vai voltar aqui? Não, eu me sinto tão culpada. Não sei por que fiz isso. Sabendo disso, eu teria vindo aqui para fazer isso por você. Você me deixa triste. Você tem que tentar você mesma para saber como é. Não se preocupe. Eu não vou deixar você sofrer. Ávaro vestiu-se rapidamente e saiu. Perplexo e arrependido. Estava tão animado antes de todos. Mas quando terminou, estava preocupado. Como um ladrão à noite. Sentia-se muito culpado em relação à esposa e aos filhos. Tinha medo de que, se ela engravidasse, sua vida mudasse completamente. No dia seguinte, foi trabalhar como de costume. Provavelmente só faltava metade da manhã. Então trabalhou com entusiasmo, tentando terminar tudo. Camila aproveitou para ir ao mercado, comprar alguns suplementos e algumas mudas de roupa para os filhos. Embrulhou-as firmemente numa sacola, esperando que ele terminasse o trabalho. E depois deu-as de presente. Esta foi a última refeição, pois o trabalho estava feito. Ávaro comeu de bom humor, pois após esta refeição receberia seu pagamento. Após a refeição, ele ainda não tivera tempo para descansar, quando ela o puxou para o quarto para servi-lo mais uma vez. Ela usou a desculpa de uma sessão de amor de despedida, pois não sabia quando se veriam novamente. Ávaro parecia satisfeito e se entregou totalmente a ela. Mas, como não havia recebido seu pagamento, teve que tentar agradá-la mais uma vez. Depois que terminou, alguns ficaram felizes, outros franziram a testa, mas era verdade, ela não o deixaria perder. Além do dinheiro que ele tinha para pagar pelos seus dias de trabalho, ela também lhe deu uma quantia adicional, como recompensa pelos 2 dias em que a serviu. Ávaro partiu alegre e entusiasmado. Este foi o trabalho que mais o marcou. Embora recebesse muitos convites dela para vir aqui sempre que sentisse falta dela, estava determinado a não voltar àquele lugar. A imagem daquela linda mulher continuava assombrando sua mente, assim como as imagens das vezes em que fez amor. Todos os tipos de emoções, amor, medo, excitação e agitação, mas ele ainda estava determinado a não voltar. Dona Camila sentia muita falta dele, mas não havia como encontrá-la. Sua maior esperança depois daqueles 2 relacionamentos era que houvesse resultados. Ela esperou a cada segundo, a cada minuto, torceu para que um milagre acontecesse, mesmo que essa esperança fosse frágil. Ela ainda queria esperar. Ela tinha mais de 40 anos. Não tinha filhos e a sociedade também a observava de perto. Se ela não fosse forte, provavelmente não teria conseguido sobreviver naquela vila. Mas a vida é cheia de milagres. Mais tarde, cerca de 3 semanas após aquele encontro sexual, ela apresentou sintomas incomuns, algo que nunca havia experimentado antes. Começou a sentir náuseas, começou a perder o apetite e passou a desejar alimentos azedos. A partir daí, começou a duvidar. A esperança começou a cintilar dentro dela, mas não ousou perguntar a ninguém, apenas aguardando as boas notícias. Então, com o passar do tempo, sua barriga começou a crescer. Só então ela realmente caiu em prantos ao ter certeza de que tinha um filho. Esse filho não era outro senão o de Ávaro. Acontece que ela ainda era capaz de ter um filho, só que não havia encontrado a pessoa certa. Ela estava muito feliz. Nunca havia sido mais feliz do que agora. Outras pessoas que engravidavam sem marido tinham medo de serem criticadas pelo mundo. Mas ela não. Ela não prestava atenção nem se importava com as fofocas ao seu redor. Superando os preconceitos desta sociedade conservadora, por mais que a insultassem, não conseguiam fazê-la sucumbir diante desta grande alegria.
Ela estava determinada a encontrar um filho, determinada a criá-lo sozinha e determinada a não afetar a vida de Ávaro. Então, ela simplesmente ficou em silêncio e deixou para lá. No dia do nascimento, ela chamou o sobrinho da outra aldeia para vir ajudar, cuidar da casa e ajudar. Ter marido e filhos nesta vida não é uma coisa ruim. Esse sobrinho era da mesma aldeia que Ávaro, aquele que havia pedido a ele para ajudá-la com a jardinagem antes. Certa vez, ao encontrar acidentalmente sua sobrinha Camila no mercado, Ávaro soube que ela tinha ido a outra aldeia para levar a criança para sua tia. Só de ouvir essa notícia, ele ficou chocado e desconfiado. Então, ele também foi a outra aldeia para perguntar. Seu rosto escureceu quando soube que Camila havia dado à luz uma criança. Ele acreditava que a criança era definitivamente sua, mas não sabia o que fazer. Ele ficou devastado por várias semanas, sem saber como lidar com isso. Reconhecer a criança era impossível, porque ele sabia que se esse assunto fosse exposto, ele não sabia o que aconteceria com sua família. Mas não visitando a criança nem uma vez, ele também se sentiu culpado. Se eu não sabia, tudo bem, mas agora que sei que é meu filho, não posso ver o rosto dele nem uma vez? Finalmente, seu coração lhe disse o que fazer. Quase um mês depois, ele finalmente foi à casa de Camila. A imagem dela segurando um bebê gordinho de quase 2 meses o emocionou. Ele perguntou, é meu filho? E recebeu como resposta, sim. Ele estava confuso em cada decisão, preso em seus pensamentos. Agora não conseguia fazer nada. Não conseguia seguir em frente, nem voltar atrás. A própria Camila compreendia a situação dele. Ela só podia confortá-lo, dizendo que seria ela quem criaria o filho até ele crescer. Em algum momento, ela o revelaria publicamente quem era seu pai. Ela também não queria perder tudo e suportar as duras críticas da aldeia e da sociedade. Eles concordaram em manter isso em segredo. Em nome da felicidade, Ávaro ainda era Ávaro e ainda poderia visitar o filho no futuro. Sob o pretexto de cuidar do jardim, da agricultura ou da terra, desde que as circunstâncias fossem razoáveis. E a vida continuou assim. O menino tem quase 7 anos agora, mas ainda não sabe quem é o pai. A família Ávaro continua em paz. Camila continua feliz com o filho. Com a vida atual, os vizinhos não têm mais tanta curiosidade sobre ela estar grávida sem marido, dando à luz uma criança tão saudável sem marido. Mais tarde, quando chegar a hora, ela certamente contará tudo. Então é aqui que nossa história termina. Participe da conversa na seção de comentários deste vídeo e faça parte da nossa apaixonada família de contadores de histórias. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que amor e carinho podem levar à aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar seus pensamentos e seu coração, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e prepare-se para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor proibido. Obrigada por escolher nosso canal e junte-se a nós nessa corrida apaixonante e dramática por casos amorosos, com cada história tendo um toque de realidade. Aguardamos ansiosamente para ver você nas novas histórias em breve.